Então, nesse instante, nós vamos nos ligando à equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, que já estão aqui conosco nessa noite, para esse estudo. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, pela ajuda que nós tivemos durante todas essas últimas semanas, hoje terminando o livro Ação e Reação, Senhor. Nós somos profundamente gratos a André Luiz e a sua equipe, assim como todos os benfeitores que nos carregaram no colo durante essas semanas. Nós sabemos que as bênçãos que nós recebemos não acabam quando nós terminamos o estudo, e sim elas continuam aqui no nosso lar, na nossa vida. Porque a partir do momento em que nós mostramos a nossa disciplina com a equipe do bem, nós nos tornamos parte dela. E com isso, como nós já vimos nos livros de André Luiz, nós recebemos constantemente a ajuda e o suporte que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual, assim como dos nossos familiares. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos a doutrina espírita, que levanta o véu do após a morte para nós, que nós possamos auxiliar aos outros, mas principalmente a nós mesmos, usando esses ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, então, nós vamos dando por iniciado o estudo dessa noite, que é o capítulo 20. Mais uma vez a gente vê que a ligação de Druso com Silas, o ensinamento que a gente recebe nesse capítulo mostrando um homem que foi um assassino, mas mesmo assim conseguiu trabalhar em benefício dos outros, não do outro, dos outros, durante anos. Isso serve para a gente como um efeito motivador, para que nós não nos esqueçamos que todos nós temos condição de trabalhar, de dar, de ajudar, de modificar a nossa vida, assim como a vida daqueles que necessitam mais do que nós. Esse homem que pela lei dos homens, assim como pela lei de Deus, cometeu um ato repreensível, conseguiu superar as suas próprias deficiências e virar um servidor tão importante da seara de Jesus, tocando centenas de pessoas ou milhares e milhares de pessoas ao longo desses 50 anos, né, que ele trabalhou na Mansão da Paz. Para nós, aí como trabalhadores da seara de Jesus, estudantes, né? Porque a gente já viu em outros capítulos que quando a gente estuda, nós estamos trabalhando. A gente percebe que apesar de todos os nossos defeitos, os nossos vícios de passado, todas as coisas horrorosas que nós fizemos no decorrer dos séculos passados, hoje nós podemos ver uma história diferente para nós e para aqueles que convivem conosco, né? Bom, então a gente vê André Luiz passando 3 anos na mansão. Isso é importante a gente ver a seriedade do trabalho, porque em livros anteriores de André Luiz a gente via os estudos dele, os relatórios, as análises acontecerem no decurso de uma semana. No último que a gente leu, nós vimos que demorou alguns meses, porque precisava de doutrinação de alguns obsessores que estavam muito encarcerados no ódio, mas não 3 anos. Nesse caso, por que será que ele ficou 3 anos vivendo no umbral? Olha só que coisa. Se a gente tivesse que pensar
de largar todos os nossos benefícios e mudar para o meio da selva amazônica, sem água encanada, sem luz, sem repelente de mosquito, enfim, sem uma cama boa, sem água quente. Como é que a gente se sentiria 3 anos? Pois foi isso que ele fez. Ele veio de uma colônia chamada Nosso Lar, que é uma colônia onde prevalece o bem sobre o mal, onde as pessoas ainda têm que resgatar erros sérios de passado. A gente vê que o próprio André Luiz foi visto como um suicida indireto, né? Então, que cometeu causas graves em relação a si próprio e aos outros, mas é um lugar lindo, abençoado. E de repente ele sai daquele lugar protegido, iluminado, e vai para o meio do inferno. Porque a mansão fica no meio da região umbralina, que nada mais é do que a gente conhece da religião católica, o inferno. Esse inferno que não é uma localização geográfica com latitude e longitude, e sim um ambiente que é criado pelo campo mental e que se encontra entre a terra e os planos superiores, criado pelos homens e pelos espíritos que estão desencarnados, mas que ainda estão arraigados a sentimentos menos positivos, materialistas e, enfim, ainda presos à ignorância. Então, esses 3 anos que ele passou nesse lugar feio, difícil, em que ele descreve, né, cenas horrorosas, em que a gente vê que ele ficou assustado várias vezes pela maldade, pela aparência dos espíritos, assim como pelos ataques que eles passaram no decorrer desse período. Ele veio mostrar para a gente que é através da vivência do amor que a gente aprende. Então, ele estava preparar os 6 livros que ele tinha escrito antes, estagiado em situações menos escabrosas, para se preparar para essa missão, que era uma imersão tão longa no meio do sofrimento e da dor, né? E aí a gente vê que ele é puxado não só para aprender, mas para trabalhar. E ele trabalha. Ele faz parte aí não só dessa colônia aí, dessa escola, hospital, como a gente vê a descrição, não só como visitante, mas como participante de todas as coisas que estão acontecendo, né? E isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque nós vamos curar a nossa dor curando a dor do outro. Nós vamos curar a nossa dor, as nossas mazelas, trabalhando do bem, fazendo o bem. Por isso é que Jesus falou que a fé sem obras é morta. Não adianta nós ficarmos aqui toda quarta-feira, 7h30 da noite, estudando André Luiz, se quando a gente vai para casa, se quando nós entramos no nosso trabalho, a gente esquece tudo isso e vive como se não tivéssemos aprendido nada em termos de caridade, de compaixão, de amor, de perdão. Outra coisa que é importante a gente ver nesse capítulo é a certeza de que Deus está presente em todos os lugares, até nos lugares mais horríveis. Que existe uma razão para Deus permitir que esses lugares de tanto sofrimento existam. E essa razão exatamente porque muitas vezes a gente precisa da dor, experimentar a dor para que nós consigamos evoluir. Mas isso dá um sentimento de paz dentro da gente, porque essa dor existe em todo lugar. Existe aqui, encarnado, existe aí no plano espiritual. E a gente saber que Deus está conosco,
que os mensageiros dele estão nos ajudando, que as nossas preces são ouvidas. Elas podem não ser imediatamente respondidas por aqueles a quem a gente pediu ajuda, porque muitas vezes eles não estão preparados, mas que a prece sempre chega ao seu destino. E a gente aprende aí nesse livro também que toda invocação chega ao seu destino. Nesse caso, a gente usando a invocação, uma mensagem, um pensamento malévolo, com intuito, com objetivo de pedir ajuda e de sermos ajudados. Mas é pela troca de pensamento negativo que esses indivíduos continuam ainda tão aprisionados a todo o seu passado, né? Bom, ele descreve algumas coisas, como a gente falou no livro, ele fala dos alicerces tremendo. Gente, é um terremoto. Tremer alicerce, a gente conhece de uma forma muito light para quem já passou por um terremoto. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente, desse lado, a gente nos últimos anos, nos últimos 20, 40 anos, a gente não experimentou nada. O último foi o de São Francisco. Nesse caso, a gente está falando de um terremoto tão voraz que tremia o alicerce, que era só através da ajuda celestial que a casa se mantinha protegida. Ele fala de legiões de espíritos ferozes, ele descreve as aparências, ele descreve o odor, mostrando que esses indivíduos acabam se tornando catavéricos, monstruosos, perdem a forma das suas mãos, da sua face, dos seus pés, né? Por causa da maldade, da culpa, do rancor que eles carregam dentro de si. Mas em nenhum momento, ou em todos os momentos que eles passaram algum tipo de apuro, a ferramenta utilizada pelo grupo era qual? A prece. E em todos os momentos as preces foram respondidas. Então, quando a gente estiver na nossa casa, passando por aquele terremoto moral, pensando, ai meu Deus, agora vai cair tudo, né? Eu tô com um problema em todas as áreas importantes da minha vida, o que é que eu tenho que me lembrar? Que Deus está velando por mim. E o que é que eu devo fazer? Trabalhar no bem e lembrar de usar a prece para nos ajudar. E ele fala, a prece deu suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos, amparou na necessidade e ajudou no momento da indecisão. Olha só, vê se isso na vida da gente, pessoal. Quantas vezes a gente não precisa dos recursos, do alimento espiritual para que a gente consiga levantar a cabeça e levantar? Quantas vezes a gente não precisa daquele para apagar aquele fogo, aquela dor que a gente sente dentro da gente e precisa de uma luz mostrando para onde é o final do túnel quando está tudo escuro. A prece vai ajudar a gente dentro das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento, lembrando que a prece sempre é respondida, mas nem sempre a resposta é aquela que a gente quer. Mas ajuda, como ele está falando, os recursos, a sugestão, a proteção, vai estar sempre presente no momento da prece. Ele escreve um pouco dizendo que o orientador da casa constitui de inteligibilidade, não obstante a humildade que pautava todo conselheiro, cuidado de todos os alunos, o médico dos internados, o mentor das expedições, sempre que as circunstâncias o exigiam. E a gente olha isso
E para quem terminou o capítulo, vê, sabe que Druso cometeu faltas na sua encarnação anterior gravíssimas. Mas nem por isso ele não conseguiu, ou apesar disso, ele conseguiu reescrever a sua própria história e ser descrito por André Luiz como um espírito de uma envergadura moral tão alta, capaz de manter a paz, capaz de dividir o amor, capaz de trabalhar horas incessantes, de dia e de noite, como nenhum outro, em serviço do próximo. Então, não importa o que nós fizemos, o que nós fomos no passado. O que importa hoje é a nossa escolha. Nesse momento, os nossos atos, hoje. Se eu falhei, é porque eu não sabia, mas se agora eu sei, eu posso usar a ferramenta da minha sabedoria para mudar a minha caminhada. E aí ele faz um outro comentário que mexeu comigo, que quando nós caminhamos na sombra, perdemos a noção de nós mesmos, seja pelos vícios, seja pelo desespero. Alteramos o nosso corpo energético e enlouquecemos. Então a luz não só ilumina o nosso caminho do lado de fora, mas ela regulariza, equilibra o nosso caminho do lado de dentro. Quando nós nos desviamos de Jesus, nós esquecemos o objetivo pelo qual nós viemos para cá. E a gente perde uma oportunidade tão abençoada, tão importante como a da encarnação. Pelo pensamento, a gente viu também que a gente se liga aos outros espíritos, que a gente altera o nosso campo energético, que nós adoecemos o nosso campo perispirítico, o nosso corpo perispiritual, e assim nós lesamos o nosso corpo material. Então, toda a doença, seja uma doença genética, seja uma doença adquirida, seja uma doença de nascença, ela sempre vem da raiz de que nós nos perdemos no passado. Agora, se a gente continua trilhando o mesmo caminho, fazendo as mesmas escolhas, e aí a gente enlouquece. E a gente já tinha visto no livro anterior falando sobre a loucura do ponto de vista espiritual. E quantos loucos a gente não viu entrando, sendo descritos por André Luiz, na mansão da paz. E quantas vezes a gente não entra nessa loucura aqui na Terra, nos prendendo a tesouros tão imperecíveis e esquecendo o valor maior da vida. Então, entrando na linha do vale tudo, desde que seja o que eu quero. Não importa o que os outros pensam, o que os outros sintam, o importante é o meu objetivo. E quando a gente se esquece de que nós todos no universo somos um organismo só, a gente adoece. E a gente adoece o organismo inteiro. Aí, voltando à lei da ação e reação, a gente vê que vai muito além do lado fisiológico, que as escolhas de passado vão criar os nossos enlaces familiares e vão ser carregados até o outro lado, talvez até muitas outras encarnações. Outra coisa que é importante a gente ver é o uso do passe, da energização. Lembrando que quando a gente está num estudo como esse, o que será que está acontecendo? Como será que está o nosso lar? Como será que está a sala onde a gente está fazendo esse estudo? Será que essas mesmas bênçãos que a gente viu acontecendo na mansão da paz estão acontecendo dentro da nossa casa? Sim, ele já falou que todas as vezes em que as pessoas se encontram para estudar,
para trabalhar, para aprender, crescer. Que bênçãos caem do plano espiritual, que nós somos ajudados. Então a gente tem que olhar, tem tanta gente que quer ir no centro espírita para tomar um passe, a gente tem que olhar para um momento como esse, esses 45 minutos que nós estamos imersos aqui nesse estudo, como um jato fluídico, uma injeção de energias positivas que vão estar nos nossos chakras, nos nossos centros de força. Isso é um passe. É um passe que está sendo combinado com o estudo e com o trabalho. Porque nós não estamos sozinhos no estudo. Quando a gente para esses 45 minutos para ter entidades que estão conosco. Nós mudamos, são a sintonia mental da nossa casa e ajudamos aqueles que moram embaixo do mesmo teto, como aqueles que estão de passagem no plano espiritual. Outra coisa que me chamou a atenção no comportamento do Druso é que ele, quando encontrava as pessoas sofrendo, ele não falava de uma forma direta, pouco caridosa, o que estava acontecendo. Ele sempre ajudou com amor, sem ferir, e normalmente fazendo pergunta. E isso é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. Elas precisam encontrar a sua própria verdade. As pessoas que trabalham com psicologia, com de tratamento consciencial, o paciente porque o papel do terapeuta não dá resposta, e sim ajudar e curar, cobrir o. Oi, desculpa. Então, muitas vezes a gente recebe essa resposta, essa verdade na nossa cara e a gente não está pronto para ouvir. Então, é importante a gente saber que nós é que precisamos buscar a nossa verdade, nós é que precisamos encontrar o nosso caminho e redescobrir a forma de aprender, de nos melhorarmos, né? Bom, aí ele conta a história de Druso e Aida e Silas. Essa história que acabou surpreendendo a gente, né, de como assim, como é que a gente não tinha descoberto a ligação familiar deles. E aí é onde a gente vê que Druso, através do seu amor, conseguiu a benemerência, a ajuda do plano celestial para trabalhar no campo da paz durante 50 anos, até ele merecer reencontrar aquela pessoa com quem ele devia se ajustar. Outra coisa que é importante a gente perceber é que quando a gente passa para o outro lado, a gente não sabe o jeito que a gente vai chegar. Porque a própria Aida, que
tinha sido assassinado pelo Druso, e morreu antes do que o Druso, morreu antes do que o Silas, acabou ficando presa no umbral muitos anos mais do que eles. Então a gente fica pensando, mas como? Mas se o Druso assassinou e se o Druso cometeu suicídio, como é que a Ida ficou mais tempo? E aí é que a gente vê o poder do nosso pensamento, o quanto a nossa sintonia mental pode atrasar o nosso encontro com a felicidade. E aí a gente vê ainda uma prova maior de amor. A primeira esposa de Druso, que podia aí estar em colônias muito mais perfeitas, muito melhores, voltando para a Terra para ajudá-los. E aí, como é que será que a Ida vai chegar na Terra? Depois de ter danificado tanto o seu corpo por causa do rancor não, por causa da culpa, né? Porque ela não tinha, nesse momento, ela não tinha nem consciência do plano malévolo do Silas, nem do assassinato do ex-marido. Era ela se prendendo, criando algemas invisíveis e que amarraram ela na região infernal por tanto tempo. E aí a gente vê o Druso e o Silas voltando de novo como família. Para quê? Para conseguir reerguê-la. Como será que vai ser a saúde dela? Com certeza danificada. Já tinha uma saúde fragilizada. E aí depois dessas décadas ainda, dessa maturação, putrificação do sentimento, como será que ela não vai chegar na próxima encarnação? Sabendo que ela danificou tanto assim o seu corpo físico. Mesmo assim, a gente está vendo que para esse merecimento do reencontro, Druso e Silas tiveram que trabalhar muito arduamente. Então, a hora que a gente chega aqui na Terra, que a gente dá de frente com coisas, com problemas que parecem insuperáveis, é para a gente olhar para eles como uma oportunidade, como uma bênção, como libertação. E que muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos. Por quê? Porque a nossa liberdade só vai vir quando nós nos ajustarmos à lei do amor, né? Então, a nossa reflexão final sobre o livro, eu não pus nenhum comentário, eu deixei 3 coisinhas para a gente pensar. Uma é o que nós estamos fazendo hoje da nossa encarnação, como a gente está usando o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. A segunda é, para que eu vim nessa família? Filha de quem eu sou, irmã de quem eu sou, mãe e pai de quem eu sou. E a terceira é essa ligação entre o sofrimento e a responsabilidade. E o quanto eu tô aumentando o meu sofrimento porque eu não consigo, eu ainda tô brigando com a minha dor. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou tirar todo mundo do mute. Eu adoraria escutar de vocês algum tipo de fechamento do que vocês aprenderam nesse livro, o que mudou na vida de vocês com André Luiz, depois de tantas horas de estudo juntos, né? Alguém quer fazer um comentário? Eu quero, Ana. Para mim é muito interessante ver como tudo está encadeado. Tudo. Os mínimos detalhes não passam desapercebidos. E aí tem mão de Deus em tudo, né? Não tem jeito de ter tanto detalhe na vida se não tem Deus comandando tudo.
É. O que você acha que mudou para você nesses últimos 5 meses que a gente estudou esse livro? Eu acho que me trouxe mais, não ainda é um processo que eu tenho trabalhado, mas está me trazendo mais consciência dos meus atos, né? Que tudo vai ter uma consequência e então para eu buscar melhorar qualquer comportamento agora, porque a consequência vem, e vem logo. Obrigada. Gi, mais algum comentário? Oi, tá me escutando? Oi, Cris. Oi, perdi algumas aulas aí, mas consegui fazer hoje. Que bom que você veio. Não, pois é, que bom estar aqui. Sim, de tudo, né, que é claro que a gente sabe que a gente está aqui para a nossa modificação. E é claro que a gente trabalhando com a nossa reforma interior, a gente vai estar mudando o ambiente que a gente vive e também reajustando com aqueles que a gente precisa ajustar, seja em casa, no trabalho, né? O que para mim é mais, porque assim, se a gente olhar um todo de tanto que a gente assim, tem que trabalhar, né? Fica um pouco assim, nossa, eu tenho que mudar tanta coisa que a gente fica, nossa, pensar no dia, no presente. Eu vou mudar hoje. Hoje é meu dia, é um dia. Eu acordo de manhã e eu ponho na minha mente as coisas que eu quero, né? Fazer bem naquele dia. E no final do dia, olhar e falar assim, pô, eu fui bem nisso, mas eu acho que nesse ponto eu poderia melhorar. Fica mais, como diz, atingível, assim, você consegue mais, porque se você ficar pensando assim na existência inteira que a gente está, é muita coisa, né? Mas se a gente vê como o dia, eu estou presente aqui, a gente fica, esse é um dia, então eu vou fazer melhor de mim nesse dia. No final de uma encarnação inteira, vai ter uma grande mudança. E esse dia, por exemplo, o dia de hoje, né? Eu podia ter escolhido fazer outras coisas. Eu escolhi estar aqui. Isso vai ter um impacto na minha vida. Claro, vai me dar mais conhecimento, mas também vai colocar mais responsabilidade no meu ombro, né? Porque quanto mais eu sei, mais oportunidades eu tenho, mais responsabilidades eu tenho. Verdade que não adianta a gente pegar o talento, não, eu poderia fazer isso, mas eu não estou fazendo isso, esconder ele embaixo do tapete, porque aquele trabalhador preguiçoso que escondeu o talento vai ser cobrado por isso, vai perder o talento que tinha, né? Mais algum comentário? Lúcia? Ana, você pediu a opinião sobre o livro. E é um arrojo a gente querer resumir a beleza desse livro, ou de qualquer obra de André Luiz, com poucas palavras, né? Mas uma coisa nós temos certeza, é que nesse instante tem que existir muita gratidão no nosso coração, dessa oportunidade de estudo, apesar da gente saber, da gente ter certeza que o nosso aprendizado é muito superficial. André Luiz tem muito mais coisas para nos ensinar, aí que a gente não aprendeu nos nossos encontros, mas, sem dúvida nenhuma, os registros que nós conseguimos fazer durante esses encontros são mais do que suficientes para eu entender a vida, para eu aceitar as coisas como elas são. E, principalmente, você, quando falou da prece, falou que a gente pede ajuda, pede socorro, que a resposta sempre vem, André Luiz
insiste muito nessa nossa compreensão em relação à importância da prece, né? Então, é uma lição que a gente aprendeu, que nós temos que cultivar o hábito da prece, né? Mas mesmo quando a resposta não é o que a gente quer, não é a resposta que a gente deseja, já dá para a gente despertar um pouquinho no sentido de vivenciar o compromisso novo, de aceitar as coisas como elas são. Eu já sei que existe a lei de ação e reação, eu já sei que as coisas são como são, porque eu mesma plantei daquele jeito, e com esse raciocínio, por isso que o Espiritismo é fé racional. Então, sabendo que nada acontece por acaso, sabendo que Deus nunca nos desampara, nós temos mais tranquilidade, melhores condições para aceitar a realidade da nossa vida. Nós sabemos que há provas muito dolorosas, há pessoas cegas, há pessoas mutiladas, há pessoas profundamente solitárias, né? E a gente sabe que Deus não castiga ninguém, então é lição. Então, apesar do quadro das nossas lições ser muito suave, a gente tem que manter o equilíbrio, tem que se perguntar o que é que a gente está fazendo da vida, como é que a gente está tomando conta da gente mesmo, para não ter perigo de pegar um caminho errado, né? Uhum. E, principalmente, manter a tônica do amor. Uma das frases que você colocou aí que me marcou muito foi que o reajuste, a cura espiritual e física, só vem através do amor. Então, que Deus abençoe a nossa boa vontade e o nosso singelo amor, por nós e pelos outros. Então, nós vamos... Ele fala amor e trabalho, né? Amor e trabalho. Senhor Jesus, Mestre amado, nós estamos aqui ajoelhados, agradecidos pelas bênçãos que nós recebemos, infinitas, incalculáveis, desconhecidas por nós. Porque através da humildade dos seus servos, nós não temos consciência do bem que nós recebemos, da proteção que nos é dada aos nossos familiares, ao nosso lar, da mitigação dos nossos sofrimentos, porque nós estamos trabalhando, Senhor, o nosso aperfeiçoamento através do amor. Obrigada, mentores, que aqui estiveram aqui conosco durante todos esses meses, nos inspirando, nos empurrando, nos dando os puxões de orelha na nossa disciplina, na nossa vontade, nos lembrando da importância do estudo, da preparação antes do nosso encontro. Nós vamos agradecendo a Emmanuel, a essa equipe maravilhosa que vem ajudando André Luiz há tantos anos, supervisionando esse trabalho, trabalhando junto com ele nesse livro, para nos ajudar aqui na Terra. E finalmente, Senhor, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, Pai de infinito amor e misericórdia, que nos abraça eternamente todos os dias, que nos dá a oportunidade do hoje e do amanhã, que não julga e que deixa sobre a nossa consciência a colheita dos nossos atos. Obrigado por toda essa grandeza,
pela oportunidade da reencarnação, por todas as ferramentas que nós recebemos aqui, Senhor, para continuarmos firmes, fortes na nossa seara, no nosso cultivo interior. E assim nós vamos dando por encerrado o nosso livro, dizendo: graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.